Boa noite, que bom poder voltar aqui, né? Que eu me sinto muito bem. Eu sinto aqui a igreja do Juevê como parte da minha casa. Falava para o Edson ali que, quem sabe os mais novos da igreja não me conhecem, né? Porque a gente ficou muito tempo fora aqui do Juevê. Mas os mais, vou dizer antigo, né? Porque eles vão ficar ofendidos comigo, né? Cadê o Flores? Cadê? Não vou te chamar de antigo, né, Flores? Nossa amizade é antiga, né? Mas os de mais tempo da igreja do Juevê aqui nos conhecem bem. Eu comecei o curso de teologia quando fui para o NASP. No ano de 2001 eu saí da igreja do Juevê para ir para o NASP. E aqui eu tenho vários amigos, tenho visto vários rostos aqui conhecidos. É muito bom estar aqui com vocês, irmãos, muito bom mesmo. O pastor Claudenir esteve na associação, né, esses dias, e apresentando ali a proposta do começo dos domingos especiais, e ele ajeitou essa data com a gente. Era uma data que nós estaríamos aí no interior, e eu acabei de chegar de viagem. Alguns irmãos aí cruzaram comigo pelo banheiro, né, trocando de roupa. Eu acabei de chegar e a gente estava num encontro lá de desbravadores no interior e voltamos agora, e é muito bom estar aqui com vocês. Como o Edson falou, né, recentemente estamos trabalhando aí há 2 meses na associação, no departamento jovem da nossa associação, cuidando dos desbravadores e aventureiros também. E a esses também o meu abraço, esse grupo tão especial e querido da nossa igreja. Quem sabe alguns deles nos acompanham pela internet hoje, receba também o nosso abraço. Me senti assim muito inspirado aqui espiritualmente, porque essas músicas falaram assim ao nosso coração, né? Realmente, ouvir músicas como essas aqui, elas elevam o nosso coração e preparam o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Deise e esposo, pelas mensagens tão inspiradoras. Muito obrigado. Os irmãos me perdoem um pouquinho a voz, né? Sabe como é que é desbravador, né? Ele exige bastante. Ontem estivemos até tarde numa vigília e falando bastante, e hoje um evento de desbravador envolvendo a Ordem Unida, e eu vim economizando um pouquinho da voz aqui para gastar os últimos centavos dela no Juevê. Então não ligue um pouquinho a rouquidão, mas hoje eu tenho certeza que você não veio à toa, hoje você não veio aqui por acaso. Deus deseja falar ao seu coração. Antes da gente abrir a palavra de Deus, a gente vai analisar hoje uma perspectiva interessante de Jesus Cristo. O tema desses domingos especiais são sobre perspectivas, e eu quero falar um pouquinho hoje para você de uma perspectiva de Jesus. Mas antes da gente abrir a Bíblia, eu quero orar com você e convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos, e nós vamos juntos orar. Nosso Senhor, nosso amado Deus, querido Pai, toda a nossa gratidão e louvor a Ti, que és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. O Senhor é o nosso Deus Salvador, ao qual entoamos louvores, ao qual devemos todo o nosso respeito, toda a nossa adoração, e devemos a nossa vida. E nessa noite, Senhor, depois desses louvores tão inspiradores, nosso coração se abre para ouvir a Tua voz através da palavra de Deus. E nós te pedimos que o Espírito Santo guarde, Senhor, estas palavras em nosso coração. Fala conosco nessa noite, porque todos nós trazemos nossas necessidades e nossos anseios. Fala conosco nesta noite, Senhor. Precisamos muito ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei da sua perspectiva qual é a pergunta mais importante. A nossa vida, ela é feita de perguntas, né? Qual é o seu nome? Que oração? Onde você está indo? Existem perguntas que elas não são tão importantes assim. Quando a gente viaja, e essa semana eu tive o privilégio de viajar para Quatiguá,
que é a ponta da nossa associação. É uma viagem bem longa. E o meu filho no banco de trás, a cada momento, pai, já está chegando. Pai, já vai chegar. E ele vai acompanhando ali pelo GPS, né? Aí eu lembro uma hora que estava faltando 177 quilômetros. Aí ele falou, pai, já está chegando. Aí minha esposa, não, filho, olha ali, falta 177. Mas na cabeça dele, 177 e 2 quilômetros é a mesma coisa, né? E passa um pouquinho mais, já está chegando, já vai chegar e tal. Perguntas. As crianças perguntam bastante. Nós também perguntamos. Perguntas fazem parte da nossa vida. Existem perguntas que elas são banais, são fúteis, elas passam, não fazem nenhuma diferença. Se eu te perguntar, por exemplo, qual a cor da camiseta ou da camisa que você vai usar amanhã, não sei, pouco importa. Existem perguntas que já têm muito mais que ver com a nossa vida e elas podem causar uma profunda diferença. Por exemplo, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, qual o curso que você vai escolher fazer, a faculdade. São coisas que provavelmente determinarão em parte o seu futuro. Eu me lembro que quando saí de Curitiba para fazer teologia, apoiado pelos irmãos aqui do JuVV naquela época, onde eu era ancião jovem, os irmãos me deram o maior apoio, falaram, vai mesmo, vai mesmo. E essa decisão de ir estudar teologia mudou minha vida para sempre. Se eu tivesse estudado educação física, que era o meu sonho, eu não estaria aqui agora. Mas estudei teologia, mas é uma área que eu amava, educação física. Mas abri mão de um sonho para encontrar o chamado que Deus havia feito para mim. E essa decisão mudou minha vida. Casar com a minha esposa mudou minha vida. Bem, ganhei a noite hoje, né? Casar com ela mudou minha vida. Se eu tivesse casado com outra pessoa, teria sido diferente. Ter filhos faz toda a diferença. Se eu tenho um filho, é uma coisa, se eu tenho 2, é outra. Quantos filhos a gente vai ter? Muda toda a história de um casal. Perguntas que algumas são fúteis, outras fazem toda a diferença, e assim é a vida do ser humano. Várias e várias perguntas. Agora, na perspectiva de Jesus, qual é a pergunta mais importante? Jesus ele fez várias perguntas. Para alguns dos discípulos ele perguntou, quem vós dizeis ser o Filho do Homem? Para o paralítico, ele perguntou, quer ser curado? Para vários homens de autoridade, Pilatos, Herodes, Jesus dirigiu perguntas. Aos homens mais simples, ele dirigiu perguntas. Algumas eram específicas, outras eram mais genéricas. Mas há uma pergunta que Jesus fez a um grupo de pessoas, e essa pergunta, com toda certeza, ela é uma pergunta que ela está envolvendo toda a nossa vida, toda a raça humana, você e eu, todo ser humano. Essa pergunta eu julgo como a pergunta mais importante do mundo. E olhe que o mundo está cheio de perguntas, mas eu julgo a pergunta mais importante do mundo. Na perspectiva de Jesus, qual é a pergunta mais importante do mundo? A pergunta que eu e você temos que responder. Qual é essa pergunta? Pare para pensar um pouquinho. Jesus ele fez várias perguntas, mas a mais importante está em Mateus, capítulo 16. Aqui, quando você abre a Bíblia, você encontra a pergunta mais importante feita por Jesus. Mateus 16, verso 26.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Vamos ler de novo? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus aqui lhe pergunta algo que você e eu precisamos responder. A gente corre, trabalha, estuda. Creio que aqui a grande maioria corre de manhã até de noite. Levanta cedo, compromissos, horários, calendário, agenda. E você corre, estuda e trabalha e realiza coisas e compra e vende e corre para lá e corre para cá e viaja e negócios. Como o Edson falava há pouco aqui, um mundo secularizado, um mundo pós-moderno, um mundo que exige de nós uma correria louca, desenfreada. E nesse mundo, quando você conversa com uma pessoa, você com certeza, assim como eu, já ouviu uma resposta de várias pessoas. Quando você pergunta assim, e aí, como é que você está? Ah, tudo bem, beleza. E aí, como é que está a vida? O que as pessoas geralmente respondem? Está corrido, só na correria. E meus queridos, as pessoas correm de um lado, correm para o outro, e elas trabalham, elas perdem a saúde para ganhar dinheiro, para conquistar os sonhos, para conseguir o diploma e tantas coisas. E vem Jesus. E na perspectiva de Jesus, ele faz a pergunta mais importante, e é uma pergunta para mim e para você, e ela diz: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita? Queridos, para falar bem a verdade, eu nem gostaria de tocar nesse assunto que eu vou tocar agora. Mas eu penso que na perspectiva de Jesus e diante do contexto que a gente está, eu preciso falar sobre isso. Muitos de nós estávamos nessa semana no culto de despedida do nosso amigo Igor Barsic. O garoto que cantou em alguns sermões que eu fiz por aí. Um amigo de muito tempo. Pessoa querida para essa igreja, e o número de pessoas que lá estavam prova isso. E enquanto eu estava sentado ali nas primeiras fileiras, a convite de alguém que nem me lembro quem, eu ficava olhando para o Igor deitado no caixão e ao mesmo tempo para aquelas fotos que passavam no telão. E eu ficava pensando, meu Deus, não é esse o menino que eu conheci, era esse do telão, um sorriso no rosto, sempre alegre, uma alegria indescritível. Sinceramente, nunca vi o Igor criticar ninguém, nem falar mal de uma pessoa. E assim é a vida do ser humano. Hoje nós existimos, amanhã podemos não existir mais. E é por isso, querido, que na perspectiva de Jesus, as coisas que o ser humano valoriza, as coisas que o ser humano corre para conquistar, as coisas que o ser humano luta e briga por elas, para Jesus não é nada. Eu fico admirado quando a Bíblia descreve a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão do quê? De ouro. Interessante que o ouro, tão valioso e cobiçado pelos homens, no céu, será tão somente o chão a ser pisado. Essa é a perspectiva de Deus. Aquilo que o homem valoriza, para Deus não faz sentido algum. Ouro, bens, riquezas, tudo passa.
Porém a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece. E quando um desses que faz a vontade de Deus vem a morrer, a Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Porque na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, no prisma de Deus, o que o homem valoriza não tem valor algum. Somente aquilo que diz respeito à eternidade. Por isso Jesus ele foi muito enfático, e essa é a pergunta mais importante do mundo, sem dúvida alguma. O que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo todo, mas vier a perder a sua alma? Coisas que esse mundo valoriza, para Deus não tem valor algum. Mas num paradoxo, aquilo que o homem despreza tem muito valor para Deus. Amado, hoje nós vivemos num mundo que despreza a comunhão com Deus. Não é à toa que Jesus, ao falar de uma parábola muito conhecida na Bíblia, a parábola das 10 virgens, ele mencionou essa história, dizendo que realmente o mais importante na vida é estar preparado. E dura coisa é quando uma pessoa não está pronta. Querido, você não estará pronto para o céu pelos seus anos de igreja, pela sua experiência, pelo seu diploma, pela família que você pertence, se você é o pastor da igreja, se você é o ancião, o diácono, o chefe de algum departamento, um cantor, não sei, mas não é isso que garante o céu. O céu ele está reservado para aquele que rende a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Ontem eu falei numa vigília na cidade de Jaguariaíva, na igreja central, uma vigília de jovens. Uma vigília que se alongou por um bom tempo, uma grande bênção, e falava ali ao grupo de jovens. E falava para aquele grupo, queridos, que muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisinhas nesse mundo. Nos apegamos a pecados acariciados. Nós nos apegamos ao trabalho, ao dinheiro, ao WhatsApp, ao Facebook, à internet. Agora entrou uma febre do Pokémon Go. E eu não vou entrar no mérito da questão do que é certo, do que é errado, porque não é esse meu objetivo aqui. Mas em todas essas coisas eu paro para refletir se o tempo que gastamos com coisas que não edificam fosse gasto com as coisas eternas, como o mundo seria diferente. Como o seu lar seria diferente se você não encarasse o culto da família como uma obra, mas encarasse o culto da família como uma necessidade. Se você não encarasse o fato de ter que ler a sua Bíblia e estudar a sua lição como uma rotina e um requisito para o céu, mas você encarasse isso como fome e sede de Deus. Como você seria diferente, e eu também, se nós encarássemos este livro, não como um livro antiquado, chato e sem histórias relevantes para hoje, porque hoje o que está na moda são trilogias, são sensacionalismos. Se nós dessemos mais valor para este livro, como verdadeiramente a palavra de Deus, quanta coisa seria diferente. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pregador, e nessa mensagem esse pregador dizia que todos os dias que nós não vamos a Jesus Cristo é um dia perdido. E já pensou perder a vida num dia perdido? Às vezes nós não acreditamos que as coisas acontecem conosco. Pedro um dia se aproximou de Jesus e ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E Jesus, como que lendo a alma de Pedro, ele disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante,
3 vezes me negarás. Pedro não acreditou nisso e só se deu conta do fato quando o galo cantou. Querido, será que o galo vai ter que cantar na sua vida também? Por uma perda, por uma doença, por uma notícia inesperada? Amigos, muitos de nós estamos esperando o cantar do galo para tomar uma decisão. Como eu encontro pessoas que têm atribuído às profecias do tempo do fim o momento para se preparar. E alguns já me falaram: pastor, quando a gente ouvir falar de um tal decreto dominical, aí é a hora de se preparar. Querido, se você deixar para se preparar quando as coisas estiverem acontecendo nesse mundo, quando os homens mudarem as leis e pisarem definitivamente a palavra de Deus, se lá é o momento que você deseja se preparar, querido, me desculpe te dizer, mas você não estará pronto. O galo vai cantar, e como Pedro, bem possivelmente iremos chorar amargamente. A diferença é que para Pedro deu tempo. E quanto tempo nós teremos? Tenho encontrado jovens que dizem: não, mas eu sou muito novo para me preocupar com coisas de Deus, eu ainda preciso me casar, eu preciso me formar, eu preciso realizar o meu sonho, aquela viagem que eu planejei, a economia que eu tenho feito para aquele plano especial. E Jesus vem e diz que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Interessante como a Bíblia descreve aquele que não se preocupa com a salvação, a Bíblia chama ele de louco. Jesus conta uma história de um homem que não se preocupava com o dia do amanhã, e quando esse homem não se preocupou com o dia do amanhã, Jesus, ele tem uma sentença pesada para aquele homem. Aquele homem, você conhece a história bíblica, ajuntava em celeiros, e foi juntando e ficou pequeno aquele celeiro. Ele falou: não, vou destruir esse celeiro e construir um outro maior ainda. Jesus então lhe diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem o será? A grande verdade da vida, queridos, embora nós não gostamos de aceitar, é que a nossa vida, ela pode estar por um fio a qualquer momento. A grande verdade, nós não gostaríamos que fosse assim, mas a vida nos leva a entender. Quem sabe esse fosse o meu último culto a ser pregado e o seu último a ser ouvido. Você já parou para pensar nisso? Se nós soubéssemos que Jesus voltaria nessa semana, será que daríamos mais valor à televisão, à internet, aos jogos? Daríamos mais valor aos negócios, à compra, à venda? Ou será que pensaríamos na nossa alma? Você diz: pastor, mas também a gente não pode parar a vida porque Jesus vem. Eu concordo. Continue estudando, continue trabalhando, siga a sua vida, mas não coloque isso como primeiro lugar. Não coloque isso como prioridade. Não faça disso seu objetivo de vida, porque você tem um céu para ganhar. E se você perder o foco do céu, por mais conquistas que você tenha na terra, não terá valido de nada. Quando morremos, não escolhemos nem nossa roupa. Não escolhemos nada. Acabou. E os olhos só se abrirão ou para a salvação ou para a perdição. Achei muito interessante. Na mensagem que o pastor Montano fez
no culto fúnebre do Igor, quando ele mencionou que o inimigo, ele é perito em nos enganar, dando-nos a falsa sensação de que este mundo é bom. Realmente, quando nós estamos entre amigos, num momento festivo e alegre, é bom. Quando nós realizamos uma viagem que nós sempre desejamos, é bom. Quando você compra um carro novo que você sempre quis, é bom. Quando você compra a sua casa, quando você vê o seu filho formado, quando você conquista seu diploma, quando você se casa, celebra em festa com os amigos, tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos perder de vista que o mundo não é bom. E nós não podemos nos iludir com as coisas desse mundo. Porque no mesmo tempo que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, assentados confortavelmente em algum lugar desse mundo, nesse exato momento, crianças estão sendo abusadas, pessoas estão sendo assassinadas, acidentes automobilísticos estão acontecendo, mulheres estão apanhando de um marido alcoolizado, jovens estão morrendo por causa das drogas. Nesse mesmo momento em que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, alguém está num hospital chorando por um ente querido à beira da morte. Uma mãe está numa porta de uma delegacia. Nesse mesmo momento em que nós estamos aqui, pessoas estão chorando num sepultamento, em algum lugar desse mundo. E ainda vamos dizer que o mundo é bom? Ainda vamos continuar amando o mundo e o que nele está? João, ele é muito enfático ao dizer: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Todas as vezes que amamos mais o mundo e as coisas do mundo do que a Jesus, estamos dizendo para ele: Senhor, não volte. E enquanto estamos dizendo para o Senhor, não volte, pais enlutados continuarão a sofrer, amigos continuarão com saudade no peito, pessoas continuarão entristecidas, e mais cedo ou mais tarde, o sofrimento também bate à nossa porta. Então eu te pergunto, querido, o que nós queremos com o mundo? Se Jesus mesmo diz que não há comunhão nenhuma entre luz e trevas, porque mesmo conhecendo a luz, insistimos nas trevas? Porque mesmo conhecendo o caminho da salvação, continuamos escolhendo pecar? Interessante que na perspectiva de Jesus, nossas maiores conquistas não são nada. Mas um grande homem, aos olhos de Deus, não é o que ganha um prêmio, não é o homem que tira um mestrado e um doutorado. Sábio para Deus é o homem que entrega o coração a Ele a cada dia. Querido, me permita te perguntar isso, não se ofenda. Mas você tem entregue o teu coração a Jesus todos os dias? Você realmente conhece a Jesus? Conhecer Jesus não é saber o que Ele fez. Conhecer Jesus não é ter informações sobre Ele, nem conhecer a sua história, nem conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, nem saber explicar 2.300 tardes e manhãs, dom profético, a doutrina do santuário, o estado do homem na morte, nada disso. Estou perguntando se você conhece a Jesus. Um dia desses eu estava com a página do Facebook aberta, postando os vídeos da escola sabatina jovem que tenho produzido e espalhado pelo campo, pelos líderes jovens. E meu filho chegou para mim, olhou na página do Facebook aberta, e ele falou assim: nossa pai,
Você tem um monte de amigo, né? Ali tinha 1000 e poucos amigos lá, nem sei quanto. Ele falou, nossa pai, você tem bastante amigo. Mas tanto no meu Facebook quanto no seu, você deve ter muitos amigos. Mas na hora que o coração aperta, quando realmente você tem uma necessidade muito grande, com quantos desses 1000 e poucos você pode contar? Ontem eu perguntei para uma pessoa, quantos amigos você tem no Facebook? Ela falou, pastor, mais de 500. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quantos amigos de verdade você tem? Ela parou um pouco, pensou e falou, 2. O que você conversa com um desses 2 amigos? De tudo. Tá, mas de tudo o quê? Não, de tudo. Tem algum assunto que você não conversa com um amigo? Ela parou para pensar, essa pessoa, e falou, não. Peraí, esse teu amigo conhece teus podres? Ah, conhece, e bastante ainda. Você conhece os podres dela também? Conhece. Você já chorou com esse amigo? Ela falou, já, muitas vezes. E esse amigo já chorou contigo? Também. Ele conhece a sua casa? Conhece. Você conhece a dele? Sim. Você conhece a família? Sim. Ele conhece a tua? Sim. Tá, pera lá então, o que esse amigo é para você? É um amigo, pastor. Não estava entendendo onde eu queria chegar. E eu falei assim, pera lá. Para você ter esse amigo como amigo, o que você precisou fazer? Ela falou, precisei conviver, precisei gastar tempo ouvindo e falando e tendo um relacionamento íntimo, no sentido de estar com esse amigo em momentos especiais. Veja, o que precisa para ter um relacionamento? Gastar tempo, ter um relacionamento íntimo de amizade, ou seja, estar a sós e conviver, falar e ouvir. Interessante, como a escritora Ellen White, ela menciona a oração e ela diz assim, que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Você é amigo de Jesus? Como assim, pastor? Lógico. Eu te pergunto se você é amigo de Jesus. Quando os amigos se encontram, eles não têm pressa de parar a conversa. E com um amigo não tem cerimônia. Você não chega para um amigo e diz assim, ó, excelentíssimo amigo, como é bom estar junto contigo, né? Logicamente, com Deus a gente precisa ter respeito. Você não vai chamar Deus de você, nem do cara lá de cima, como uma música secular dizia. Você vai ter respeito, sim. Mas com Deus você pode procurá-lo a qualquer hora. Não tem cerimônia. Jesus, Ele é seu amigo, querido. E entenda algo que eu vou lhe dizer nessa noite. Jesus pagou muito caro para ser seu amigo. Muito caro. Eu tenho dito que um dos piores sentimentos do ser humano é o desprezo. Você já parou para pensar que todas as manhãs, como diz a Bíblia, o Senhor vem nos visitar? E muitas vezes como Ele nos encontra? Dormindo ou atarefados demais, apressados demais. E querido, você pode vir para a igreja, participar dos cultos, ser um excelente doador de dízimos e ofertas, cumprir os requisitos de um bom cristão.
e ainda assim estar plenamente perdido. Porque a salvação é uma pessoa. Salvação é Jesus. Salvação é relacionamento com Jesus. Isso significa que você precisa gastar tempo com esse Deus. Você precisa falar intimamente com esse Deus. Isso significa que você precisa falar e ouvir. Interessante como a Bíblia descreve o que é uma amizade com Deus. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. E é interessante que Abraão, na perspectiva que Jesus coloca aqui, ele priorizou o que era prioridade. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Abraão, antes mesmo dessas palavras de Cristo, ele entendeu esse sentido. E Abraão, mesmo sendo rico, mesmo tendo muitas posses, Abraão, mesmo tendo toda a história bonita que teve, e a Bíblia assim descreve, ele nunca abandonou a prioridade de ser amigo de Deus. Interessante que hoje eu tenho encontrado alguns jovens que dizem assim: pastor, mas como a gente ouve a voz de Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus e a minha oração não passa do teto. Meu amigo, que teto é esse que é tão potente que não deixa a tua oração ir para o céu? Deveríamos então fazer nossas coberturas das igrejas com esse tipo de material. Meu querido, não há nada que te impeça de ir a Jesus. Quando você abre a sua boca para falar com sinceridade diante de Deus, Ele ouve. Ele vai ouvir, porque o prazer dele é ouvir você. Afinal de contas, Ele é seu amigo e pagou caro por isso. Abraão, ele entendeu o que era falar com Deus. E me chama a atenção uma história na Bíblia, quando o relato bíblico diz que Abraão ouviu uma voz que lhe disse: Abraão, sacrifica o teu filho. Quem é que sacrificavam os filhos naquele tempo? Os pagãos. Muitos filhos eram levados aos altares e sacrificados como ofertas e sacrifícios a outros deuses. Isso era uma prática satânica. E quando Deus fala com Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho. Por que Abraão não olhou assim para algum lugar e falou: sai, Satanás? Mas ele realmente entendeu que era a voz de Deus e não questionou. Sabe por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Ele não teve nenhuma dúvida de que Deus falava com ele. Em nenhum momento passou na cabeça dele: ah, é a voz do inimigo, é a voz de Satanás, eu não vou seguir. Não. Como que você conhece a voz de uma pessoa? Ouvindo, ouvindo e ouvindo. Hoje Deus fala? Deus fala. O problema não está com Deus, porque Ele fala. O problema está conosco. Nós é que não temos tido tempo para ouvir e não paramos para ouvir a Deus. Você já falou com uma pessoa apressada? Olha, eu fico assim, grilado com o negócio. Quando eu começo a falar com uma pessoa, o cara fica assim: tá, ok, Vai dar vontade de arrancar o relógio dele. Sabe que isso eu tenho percebido no ser humano. Deus vem falar com o ser humano e o ser humano está apressado. Então eu te pergunto: o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem hoje, ele trabalha, corre,
gasta até a sua saúde para ganhar dinheiro. E quando os anos avançam e chega o fim da vida, ele tem que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde perdida. Não é um contrassenso? As pessoas que correm atrás do ouro do mundo, não só dinheiro, mas as coisas do mundo, o brilho do mundo, os prazeres, pecados acariciados. Pessoas que têm corrido atrás dessas coisas, elas vivem como se nunca fossem morrer, diz um pensador. E quando morrem, morrem como se nunca tivessem vivido. Querido, hoje eu queria que você pensasse na sua vida. Você tem corrido atrás do quê? E o que é uma prioridade para você? Eu tenho descoberto cada vez mais que a prioridade são as coisas celestiais. Sem elas nós não somos nada. E uma pessoa, por mais religiosa que seja, sem ter todas as áreas da sua vida, do seu coração entregues a Deus, ele não é nada. Eu refleti muito há um tempo atrás na história de um jovem que eu conheci. Eu vou passar a foto dele aqui para você ver. Não é meu irmão não, viu, gente? Qualquer coincidência de aparência aí é só coisas da criação de Deus, não é meu irmão. Essa é a igreja do Jardim Fernanda, Parque Fernanda, em Foz do Iguaçu. Eu conheci esse jovem, o nome dele é Adilson. Essa foto, ela tem alguns anos, ela é de 2011. No ano de 2011 eu conheci esse jovem. Nós estávamos numa escola de evangelistas da União Sul-Brasileira para pastores distritais, e eu estava lá. E na sexta-feira nós conhecemos o Adilson. O plano da União era levar pastores para uma cidade e preparar uma igreja por um período curto de tempo, e nós convidarmos as pessoas afastadas da igreja para assistir uma série de evangelismo que o pastor Luiz Gonçalves faria naquele local. Então, haviam vários pastores e fomos distribuídos em duplas e encaminhados para as diferentes igrejas de Foz do Iguaçu, e eu, junto de um companheiro de ministério no Rio Grande do Sul, trabalhamos nessa igreja. Nós nos conhecemos na sexta-feira, eu conheci o Adilson. No sábado pela manhã ele passou no alojamento do Catre de Foz do Iguaçu, o alojamento da igreja onde nós estávamos. E ele foi conversando e tal, e eu senti que ele, rapaz, muito animado. Chegamos lá, pregamos, fizemos a escola sabatina e tal, convívio com os irmãos. E a ideia era à tarde visitar algumas pessoas, convidando-as, então, eles que já estavam afastados de Deus, para o encontro na metade da semana que aconteceria no CTG, com o pastor Luiz Gonçalves. Saímos para visitar após o almoço, visitamos algumas pessoas e uma visita me chamou a atenção. Nós visitamos uma jovem, eu não me lembro agora o nome dela, mas quando visitamos essa jovem e começamos a falar com ela, ela era filha de uma irmã da igreja, mas já havia se afastado há muito tempo de Deus, e estava longe dos caminhos de Deus, e a gente estava fazendo ali um apelo e conversando com ela para ela voltar. E tanto os meus argumentos quanto do pastor que estava comigo, a gente via assim que ela não rebatia, mas estava indiferente, mesmo porque também ela não nos conhecia. Mas num determinado momento dessa visita, o Adilson, ele pegou e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, ele falou para ela. Você lembra o que aconteceu comigo? Você gostaria que acontecesse com você também? Aí ele falou: não espere,
E nesse momento aquela menina começou a chorar, mas chorou muito. E eu fiquei com aquela questão na cabeça. O que será que aconteceu com ele para a menina chorar tanto assim? Saímos dali, eu não perguntei nada, fomos para mais algumas visitas. No final da tarde, ele foi levar a gente para o catre. E aí eu ousei perguntar e falei para ele: Adilson, cara, me conta uma história. O que aconteceu com você que aquela menina chorou tanto? Aí ele olhou para mim, falou assim: pastor, quer saber mesmo? Eu falei: quero. Ainda bem que a gente tem 30 quilômetros pela frente, eu vou te contando. E ele foi me contando. O Adilson era um camarada que, estando na igreja, ele não tinha muito compromisso com Deus. Estava mais interessado nas coisas. Ele, camarada casado, aí a foto da esposa, e era pai dessa pequena boneca aí. E essa menininha era o xodó dele. E ele foi me contando que por muito tempo ele percebia que a mulher dele era uma mulher que se dedicava muito a Deus, mas ele não. Ele ia na igreja, mas aquele seguidor distante de Jesus. Um bom religioso, mas não cristão de verdade. Porque no seu coração haviam áreas da vida que não estavam entregues verdadeiramente ao Senhor Jesus. E essa é a tragédia de todo ser humano. Achar que simplesmente por estar na igreja e ser um religioso, acha que já está no céu. O Adilson, ele me contava que, em determinado momento, ele começou a se envolver com algumas coisas completamente erradas mesmo, mas achava que estava tudo bem. Ele tinha um carro, e numa determinado dia ele vendeu esse carro para o sogro, um outro grande homem de Deus, junto com a sogra. E ele vendeu o carro para o sogro, tranquilo. 3 dias depois, o sogro ia viajar, visitar um parente em Campo Mourão, e falou: Adilson, como você conhece o carro bem melhor do que eu, vamos junto, a gente também vai fazer uma viagem de família, vamos junto com a gente, daí se der algum problema no carro, você conhece o carro, sabe resolver e me ajuda. Eles toparam, foram, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, passaram lá o período que precisavam passar, e voltaram. E na volta, ele sentou no banco de trás do carro, junto com a esposa e com a filhinha. E aí a sogra dele, que ia na frente junto com o sogro, falou: Adilson, vem para frente, deixa eu ir atrás aí com a netinha. Eles trocaram de lugar e foram viajar, de volta para Foz do Iguaçu. E ele contando para mim: pastor, foi aquela viagem que mudou tudo. Você já pode imaginar, né? Num determinado momento, numa determinada altura daquela estrada, houve uma colisão frontal com outro veículo. Ele falou: meu sogro nunca foi de correr. Bem pelo contrário, tirava o pé do acelerador, andava devagar. Mas houve um acidente. E esse dia, que era um feriado, 1º de maio de 2008, foi o dia que mudou a vida do Adilson. O carro é esse aqui. Esse é o carro. Essa colisão foi uma colisão frontal. E ele falava para mim: pastor, a única coisa que eu vi foi o outro carro vindo e não deu tempo de mais nada. Bateu. Ele não sabe ao certo dizer por quantos minutos ali ficou desacordado, mas quando ele recobrou a memória, ele olhou para o lado, o sogro estava totalmente ferido. E aí então ele foi olhar para onde estava a filha, a esposa e a sogra. E ele perdeu
a sogra, a esposa e a filha, num único momento. Desesperado, ele desceu do carro apenas com um corte no rosto. Esse banco do passageiro que quebrou, sem explicação, ele saiu praticamente ileso desse acidente. E ele teve a dor de ter que juntar a sua filhinha do asfalto, ver a sua esposa no asfalto, tentar fazer alguma coisa que não deu tempo, não teve o que fazer. E ele começou a me contar isso, começou a me dar um ruim por dentro, uma tristeza muito grande. Na época em que ele me contou essa história, meu filho tinha mais ou menos a idade da filha dele quando morreu. Aproximadamente 1 ano e meio. Aquela menininha da foto que eu passei. E ali passou um momento de revolta, duvidando da existência de Deus. Será que Deus realmente existe? Se Ele existe, por que Ele permitiu? Por que está acontecendo isso comigo? E depois daquele período de revolta, um período de tentar assimilar tudo aquilo, uma aceitação que não vinha, difícil, custava. Mas num determinado momento, Deus tocou o coração dele. E ele pôde entender, nesse episódio triste, apesar de todos os pesares, ele pôde entender que Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Como ele mesmo disse para mim, nasci de novo. O que mais me chamou a atenção na história desse camarada é que ele disse assim: pastor, se eu tivesse morrido naquele acidente, eu não tenho dúvidas que eu teria morrido perdido. Porque a minha vida não estava de acordo com a vontade de Deus, e eu sabia, era rebeldia minha. Interessante como cada ser humano sabe onde o calo dói. E todos nós sabemos aonde é que nós temos coisas para mudar e aonde a gente precisa entregar para Jesus. Todos nós sabemos de áreas de nossa vida que talvez hoje não estejam entregues ao comando do Senhor Jesus. Você e eu sabemos daquilo que escondemos das pessoas, mas não podemos ocultar dos olhos de Deus. E Deus tem chamado o seu povo para o arrependimento. Deus tem chamado o seu povo: se converta, venha a mim, rasgue o coração. Deus está clamando, porque Ele é seu amigo, Ele pagou caro para isso. E muitas vezes preferimos nos esconder. Precisamos desesperadamente de Jesus, mas tentamos fugir. Querido, não espere o cantar do galo. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Deus deu oportunidade para Adilson reconstruir a sua vida, e Deus reescreveu uma nova história para ele. Ele teve a oportunidade de se casar novamente. Aqui a foto da esposa atual dele, no dia do batismo dela. Ele falava para mim: pastor, depois que eu aceitei e entendi algumas coisas, eu procurei dedicar a minha vida exclusivamente para isso, pregar a palavra de Deus, porque eu não aguento mais viver nesse mundo. Deus deu a graça a ele de ter uma família de novo. E aqui foi o dia que eu o conheci. Na época, sua filhinha era bem pequena. E ele falava: pastor, Deus me deu a graça de ter uma filha. Não substitui a minha primeira, mas é uma filha. Mas o que me chamou bastante atenção, uma maneira de um desabafo.
colocar sentimentos para fora, mesmo ciente de que quem morre já não ouve, não lê, não vê. Mas numa tentativa de amenizar a dor, ele escreveu algumas palavras. Como muitos de nós aqui, escrevemos algumas palavras como se o Igor pudesse ler. Nós sabemos que ele não leu, mas escrevemos. E ele escreveu para a filhinha. Essa foi a bebê que morreu no acidente. Duro foi para esse pai estar na igreja com os 3 caixões. Sua sogra, que ele considerava como uma mãe, sua esposa e o caixão pequeno e branco da sua filhinha. Uma semana depois, ele voltou naquela mesma igreja da foto para participar do culto fúnebre do sogro. Só ele sobreviveu. E as palavras dele foram essas aqui, ó. Filha, papai nunca vai esquecer de você e estou ansioso para vê-la no dia em que nas nuvens, junto com o bondoso amigo Jesus, você dará o seu grito de protesto contra a morte que nos separou e passaremos a eternidade juntos. Essa momentânea separação que nos impede de nos vermos e sentirmos não será nada comparado ao que viveremos na eternidade. Quanto tempo mais, queridos, vamos ficar nesse mundo? Eu te pergunto, quanto tempo mais? Esse é um mundo. Um mundo de dor, tristeza, tragédia, lágrima, morte, separações, saudades. Enquanto a gente não entrega as áreas do nosso coração a Jesus, estamos dizendo: Senhor, não volte ainda. Jesus precisa voltar, querido. Esse texto nos lembra: prepare-te. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E quando esta cena acontecer, será algo grandioso. Aqui o Senhor Jesus vai reconstruir tudo que foi dilacerado pelo pecado. E quando esse dia chegar, Ele vai reescrever uma nova história. Olhe para essa cena. Se imagine nesse lugar. Nesse dia não importarão diplomas, dinheiro, posições, bens, trabalhos. Somente se você entregou o coração a Cristo de verdade, permitiu que Ele fosse o seu Deus e o seu Senhor. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder este dia? Que aproveita o homem e a mulher, o ser humano, correr atrás de tudo e perder essa oportunidade que a nós é dada gratuitamente? Gaste tempo com o teu Deus. Tenho falado para alguém aqui, talvez na internet, que tem nos assistido, que tem corrido atrás de tantas coisas e negligenciado o mais importante. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Naquela terça-feira, saindo da Capela Vaticano, meu coração saiu dali esperançoso de logo poder rever o sorriso do Igor.
Mas enquanto esse dia não chega, sou eu, é você que precisa estar pronto. Não brinque com o pecado, meu amigo. Abandone o pecado. Pastor, mas eu já sou batizado na igreja. Não importa. Hoje, o convite é para que você permita Deus reescrever uma nova história na sua vida. Entregue a Jesus o que precisa ser entregue. Entregue a Jesus áreas do teu coração, da tua vida, que você sabe que não estão no comando do Senhor. Um pecado acariciado, um vício. Quem sabe o amor ao mundo. Mas hoje o Senhor Jesus diz: filho, eu te amo. Paguei caro para ser seu amigo. Dá-me, filho meu, o teu coração. Esse é o convite do Senhor Jesus para você hoje. É Jesus dizendo: deixa eu reescrever uma nova história. Deixa eu escrever na tua vida uma história de vitória. Para que esse dia para você não seja apenas um sermão, um discurso ou um sonho, mas uma realidade. Hoje, eu quero desafiar você a desafiar a si mesmo. Não tenha medo do que os outros pensarão. Vai ser nessa noite. Você e Deus, como amigos, decidem agora realmente fazer um pacto. De que a partir de hoje a prioridade da sua vida vai ser a sua salvação. E você precisa entregar a Deus alguma coisa que não está entregue. E hoje é o dia que você precisa entregar. Porque o amanhã não sabemos. Então eu vou pedir que hoje você tome essa decisão com o Senhor Jesus. Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Eu imagino que Jesus está muito perto de voltar. Mas quem sabe para mim ou para você, Ele esteja mais perto ainda. E por isso a gente não pode brincar. Hoje é o dia da salvação. Porque na perspectiva de Deus, a eternidade é a única coisa que faz sentido. Por isso que Ele diz: todas as coisas serão passadas. Eis que faço novas todas as coisas. Você vai permitir Jesus reescrever uma nova história contigo hoje? Você vai permitir o Senhor Jesus dar a você um final feliz?